Você sabe como fazer os seus alunos aprenderem a escrever? Bom, gente, vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Mas antes, curta o nosso canal, aperta o nosso sininho lá e deixa o seu like, ok? Bom, vamos lá, gente. Vocês já me ouviram aí contar um pouquinho, né, que quando eu entrei para começar a dar aula, uma das minhas dificuldades foi não saber escrever o alfabeto na lousa. Por incrível que pareça, gente, escrever o alfabeto não é uma coisa assim tão simples. É claro que todos nós aprendemos a escrever o alfabeto e a gente sabe, né, como fazer as letras. Mas quando a gente está pensando em estimular e ensinar as crianças, né, a terem esse conhecimento, a gente tem que pensar em como é mais fácil para o outro aprender. E é aí que vem o problema, certo? Então, quando a gente vai ensinar as crianças a escrever a letra do alfabeto na lousa, a gente precisa ter um certo cuidado, né? Não é simples a gente pensar, como eu faço as letras no alfabeto? Dani, como você teve essa dificuldade no começo? Porque existe uma forma mais fácil de deixar esse conhecimento fluir aí no desenvolvimento das crianças. E era essa forma mais fácil, né? Esse jeito de ensinar que eu não tinha, porque me faltava prática, certo? Então lá no começo, quando eu ainda era auxiliar, né? Porque a gente passa por determinadas fases. Então, quando eu era auxiliar ainda e a professora lá da sala ensinava as crianças, um certo dia ela pediu para eu colocar o alfabeto na lousa e eu fiquei um pouco perdida. Então eu quero mostrar para vocês como é que é essa forma mais fácil de ensinar para as crianças as letras do alfabeto. Ok? Vamos lá, eu trouxe até uma lousinha aqui. Quando a gente vai ensinar o alfabeto aí para as crianças, a gente precisa prestar atenção em como fazer a forma da letra na lousa. E também atrair a atenção das crianças para que elas queiram aprender a forma correta de traçar as letras, certo? Então o A não é simplesmente fazer assim, assim e assim, né? Não, a gente precisa realmente pensar em qual é a maneira correta de ensinar as crianças e chamar a atenção delas para isso, né? Então, a gente não tira o lápis da folha para escrever. Olha só, gente, a gente sobe, desce e faz um tracinho no meio, certo? Então, todas as vezes que a gente for escrever o A gente precisa subir, depois a gente precisa descer e, por último, a gente faz o tracinho. Então, lá no nosso alfabeto ilustrado, as letras já estão com essas setinhas para a gente incentivar que a criança sempre faça esse mesmo traçado. Por quê? Porque, gente, a gente está desenvolvendo uma coordenação motora fina, né? E a coordenação motora, quanto mais automática ela se transforma na criança, né? Quanto mais esse desenvolvimento fica fluido e ela consegue desenvolver essas letras sem ter que pensar muito nesse movimento, melhor, porque ela libera espaço ali da memória de trabalho para que ela possa pensar em outras coisas que não nesse traçado específico. Então, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente instrui a criança de qual é a forma correta de traçar e ela aprende desde o início isso, mais fácil para ela não ter que prestar atenção nesse movimento fino toda vez que ela for escrever. E fica mais tranquilo para ela aprender as outras questões, como a relação letra-som, que letra ela vai usar ali. Então ela consegue pensar nessas outras etapas, né, desse processo de aprendizagem, que não nessa parte motora. Então por isso é tão importante a gente ensinar desde o início a forma correta de traçar as letras, certo? Então olha lá. O B a gente vai começar lá em cima, depois a gente vai fazer a barriguinha e outra barriguinha, certo? A gente pode encostar a barriguinha aqui? Pode não encostar? Pode. Então a gente vai aos pouquinhos ali mostrando para a criança como cada criança vai moldar a sua letra, mas ela sempre vai traçar do mesmo jeito. Então passa com a setinha para baixo, depois ela faz a barriguinha e por último a outra barriguinha, certo? Então, a gente ensina para ela que essa é a forma. Toda vez que a gente for escrever a letra na lousa, né? Então, normalmente eu utilizo ali o horário da rotina, né? Que a gente está construindo a rotina com as crianças. Eu utilizo aquele momento para fazer muitas intervenções. Então, uma delas é prestar atenção nesse traçado da letra, né? Qual é a forma correta de escrever essa letra? Qual é o movimento que eu preciso fazer com a minha mão para que esse traçado fique bonito e também fique correto, certo?
Então vamos lá, o C a gente vai fazer sempre, né, de uma forma fluida, né? Então mostro para ela que é um movimento contínuo. E aí eu sempre vou traçar da mesma forma. O D eu vou fazer um tracinho e depois eu vou fazer a barriga, certo? Então eu vou colocar aqui a setinha primeiro para baixo e depois o movimento do C ao contrário, ok? E a letrinha E? Bom, a letrinha E a gente faz um tracinho, 3 riscos, um lá em cima, bem no começo, um no meio e um lá embaixo, ok? Então ela precisa tirar aí o lápis 3 vezes. Ela vai fazer sempre os 3 do mesmo tamanho e na mesma direção, ok? Depois vem a letrinha F. A letrinha F é do mesmo jeito que a E, só que a gente só vai fazer 2 tracinhos, um lá em cima e um no meio, ok? Então a gente vai primeiro fazer esse comprido, depois a gente vai fazer ali o das laterais, certo? Bom, agora vamos para a letrinha G. A letrinha G a gente faz o C e depois a gente faz um tracinho aqui e ele para baixo, certo? Essa letrinha G, normalmente as crianças têm dificuldade para fazer, porque elas também podem querer fazer assim, ó. E aí fica um movimento mais difícil, né? Então a gente pode ensinar para a criança que ela faz o C e depois ela faz um tracinho e desce. E aí fica a letrinha G lá bem certinha. Depois a gente faz o H, olha lá o H. São 2 tracinhos e um tracinho no meio, certo? Então a gente faz lá primeiro um tracinho de um lado, depois o do outro e depois a gente ensina para ela que ela precisa fazer esse traçado do meio. E agora, gente, vem a letrinha I. E aqui na letrinha I é uma das dificuldades que a gente tem para ensinar. Porque a letrinha I, ela é só um pauzinho, certo? Então, essa é a letrinha I. A gente faz somente esse pauzinho e ensina para a criança que essa é a letra I. Mas, né, tem algumas letras Is que fazem assim e um tracinho em cima e embaixo, né? Então, por isso aqui vem algum dos conflitos. Não é bom a gente ensinar essa letra para a criança, porque ela acaba se confundindo ali. Então, a gente sempre ensina para a criança que o I é somente esse único tracinho. Não precisa fazer nem em cima, nem embaixo, para não atrapalhar, ok? E o J também é um outro conflito, né? Porque o J tem o mesmo problema. A gente faz a letrinha e já curva. Só que tem gente que põe um tracinho lá em cima. E esse tracinho em cima também costuma dar esse mesmo problema. Porque a hora que a gente junta as outras letras, vai ficando uma bagunça aqui em cima. Então, a gente evita, na hora de ensinar, colocar esse tracinho em cima. Então, vamos usar só a letrinha J assim. Desce primeiro e depois faz a curva. Ok, gente? Então, essa é uma forma mais limpa da gente escrever, digamos assim. Ok? Aí vem o K. Um tracinho para cima. Do meio, a gente puxa uma perninha. Do meio, a gente puxa outra perninha. Né? Então, a gente mostra para a criança, primeiro faz esse traçado, aí a gente puxa lá do meio, sobe, do meio, desce, ok? Depois vem a letrinha L, né? E o L não tem nenhuma confusão, né? Desce e depois só finaliza aqui na lateral, ok? O M é mais uma confusão aí das crianças, certo? Porque eu já vi criança fazendo M assim, né? Eu já vi criança fazendo M assim, né? E aí, como a gente está aqui, né, falando sobre a escrita da letra imprensa, né? É importante que a gente ensine para a criança que o M, ele é pontudinho lá em cima, né? Então, ele não é redondinho. Ele só vai ser redondinho quando a gente transformar ele em letra cursiva, certo? Então, é importante que a criança conheça cada tipo de letra, porque depois vira uma confusão na hora da escrita. A gente pega aí várias crianças lá no 4º, no 5º ano que misturam os tipos de letras na mesma palavra, né? Eu mesma dificilmente uso essa letra B, né? Então, se eu vou escrever alguma coisa, eu escrevo, por exemplo, bola, né? Com um B aqui, que é um B de imprensa minúscula, e não o B, que é o B de cursiva,
né? E isso na fase adulta a gente consegue identificar. Mas para a criança que está ali aprendendo, é importante que a gente sempre frise para ela que ela precisa aí utilizar os tipos de letras corretas, né? Então, se a gente está aprendendo a traçar, a gente precisa realmente ensinar qual é o movimento que a letra faz, né? E falar para a criança que ela precisa realmente seguir esse movimento. Por quê? Porque nessa fase, né, no primeiro, no segundo ano, o que a professora fala, normalmente, é o que as crianças ali entendem e levam como regra, né? Então, se a professora falou que tem que ser assim, normalmente elas acatam e levam isso para a vida, né? E elas aprendem. Conforme elas vão aprendendo, né, e isso se torna automático, é mais difícil delas lá na frente terem um deslize aí de misturar os tipos de letras. Então, vamos cuidar aí desse momento de aprendizagem inicial, porque é o momento mais importante do processo de desenvolvimento das crianças, certo? Então, se a criança tiver com o movimento errado, já peça para que ela corrija esse movimento, né? Já corrija com ela, mostre para ela como ela deve fazer. Combinado? Olha lá o N, né? O N a gente desce, faz a outra descida e sobe, né? Tem criança que faz o N assim, olha, gente, assim, tudo de uma vez, né? Então, tudo bem se ela conseguir fazer esse traçado ordenado, né? Então, se ela conseguir fazer de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima e sair direitinho, ok. Mas é ideal que a gente mostre para ela ali que assim fica mais fácil dela ter controle, né, desse N, porque é difícil fazer esse movimento que é mais fino nesse início, ok? Então, a gente pede para a criança descer, depois a gente pede para ela descer aqui e subir aqui, ok? E aí fica um movimento mais fácil, mais fluido, né? Mais tranquilo ali para a criança fazer essas pausas e entender aonde a letra vai. Depois, gente, a gente vai fazer a letrinha O, que não tem muito erro, né? Mas a gente precisa dizer para a criança que a letrinha O precisa se encontrar aqui em cima, né? Porque se ela não se encontra, fica só uma bagunça, né? Então, não é o que a gente quer que as crianças façam. A gente precisa pedir para elas tomarem cuidado ali para encontrar o O lá em cima direitinho e fechar a circunferência nesse momento. Porque depois, quando a gente for ensinar lá a cursiva, né? A gente vai mostrar para ela que o O é um redondinho e ainda puxa, né? Então, nesse momento que a gente está trabalhando com a imprensa, é importante que a gente faça ali cada movimento e ensine para a criança qual é a ordem. Então, eu começo aqui e finalizo lá em cima, ok? Bom, agora vamos para o P. O P vai descer e depois ele vai fazer a barriguinha, certo? Então, a barriguinha não pode ser tão pequenininha lá em cima, a barriguinha não pode ser tão grande que vai parecer um D, né? Então, normalmente a gente usa ali até a metade, mais ou menos, da letra. Porque senão fica parecendo só um pirulito lá em cima, né, gente? Ou uma bagunça lá, sem nenhuma interpretação depois, mais pra frente, quando a gente tá realmente pensando na escrita da palavra, né? Então, quando a gente ensina a letra, a gente tem que pensar ali em como vai ficar essa união de todas as letras para que a criança consiga ler. Então, de uma forma mais fluida, né? De uma forma mais limpa, ali a gente pede para que a criança faça a forma da letra o mais perfeito que ela conseguir, porque isso vai facilitar realmente o processo de leitura. Tem algumas pessoas que acham que a gente deve primeiro ensinar a ler e depois escrever. Na verdade, o que acontece é que a gente precisa ensinar primeiro a criança a ter consciência fonológica, né? Então, a gente precisa fazer a criança entender a relação letra-som. E isso a gente já faz desde a educação infantil, né? A gente trabalha essa consciência fonológica com as crianças desde sempre, né? Desde lá dos pequenininhos. E aí, quando chega no primeiro ano, a gente intensifica a escrita. Por quê? Porque já é um momento de juntar esses dois conhecimentos, porque a escrita ela vai complementar a leitura e a leitura vai complementar a escrita. Então, não tem por que a gente separar esses processos.
É claro que a escrita ela vai depender de algumas outras coisas, né? Da questão da ortografia, né? Ela vai ter essa questão da coordenação motora fina. Todo esse processo vai ter que ser trabalhado junto e a criança vai aprendendo conforme a gente estimula. E é o professor que é o modelo, né? Nesse momento dessa aprendizagem, desse desenvolvimento inicial. Tudo que a gente mostra para eles, eles tendem a imitar, porque eles querem agradar o professor, certo? Principalmente aí nesse começozinho aí do processo. Lá no pré, né, no último ano da educação infantil e no primeiro e no segundo ano. Ok, gente? Então vamos prestar atenção em como as crianças estão fazendo esses traçados, para que a gente consiga ali corrigir desde o processo inicial, ok? Então vamos lá para a letrinha Q. A letrinha Q a gente vai fazer igual no O e aí vai fazer uma puxadinha. Mas é importante, gente, pensem aqui comigo, que a gente mostre para eles aonde está a linha nesse momento, certo? Porque as letras, né, o P, por exemplo, ele não vai, a barriga não vai encostar embaixo. Mas o Q, ele precisa encostar lá na linha e quem fica para baixo é o tracinho, certo? Porque eu já vi criança fazendo assim, olha. Né? Então, aqui tá a linha do caderno, ela faz o Q lá em cima e faz o tracinho encostar aqui embaixo. Né? Então, a gente precisa ensinar para ela que não, assim o Q tá voando. Né? A gente precisa mostrar que realmente o que vai estar lá pertinho da linha. Então, sempre façam com que as letras estejam dentro da linha, para que eles entendam aonde ela deve ficar na linha, certo? Ali o P vai ficar mais alto, mas o Q ele não vai ficar alto, ele vai ficar encostadinho na linha, certo? E é claro que ele deve ficar aqui bem arrumadinho para ser redondinho aqui em cima, ok? Para que as crianças entendam que essa é a letrinha Q. Depois, vamos lá, continuando. Aí aqui vem o R, né? Então o R a gente vai fazer igual ao P, só que puxa uma perninha, certo? Então primeiro a gente faz esse traçado que é para baixo e não para cima, né? Porque quando a gente faz assim, é mais difícil para a criança. Então é melhor que ela faça para baixo. Né? Então faz a setinha para baixo, depois vem pro lado e aí a perninha, ok? Então vem a setinha aqui e a perninha para cá, certo? Agora vem uma letrinha que eles costumam ter bastante dificuldade, porque ela é uma letrinha mais redondinha. E nesse processo inicial, tudo que é mais simples, né, tudo que são traços, né, menos redondos, é mais fácil para eles porque a coordenação motora fina ainda está sendo desenvolvida. Então, quando a gente faz a letrinha S, a gente tem que mostrar para eles que ela vai partir lá de cima, redondinha, vem para cá e volta, né, como se fosse metade do número 8, né? Então, o número 8 para eles costuma ser um número mais difícil de traçar. Então, a gente pode dividir, a gente pode pedir para eles fazerem a curvinha e depois continuar com a outra curvinha aqui embaixo. Então, a gente faz primeiro essa parte, como se fosse um C, e agora a gente volta ao contrário, certo? Mas lembrando que a linha tá aqui embaixo, então eles vão ter que fazer o C, é assim, certo? Encostando na linha. Mas, quando a gente vai pensar na letrinha S, a gente precisa falar para eles que o C tem que ser pequenininho lá em cima, porque eles ainda vão ter que fazer a voltinha embaixo, certo? Então, a gente faz o C menorzinho lá em cima e aí só continua a retinha aqui para baixo. Combinado, gente? Pensem aí em como ensinar para os alunos de vocês, que são vocês que conhecem cada um deles, né? Como facilitar esse processo de escrita, né? Então, aqui eu tô mostrando para vocês uma forma que eu sempre usava com os meus alunos na hora da escrita da rotina. Então, na escrita da rotina eu falava pra gente, olha, gente, eu até brincava com eles, né? Olha, gente, eu não quero nenhuma minhoca, hein? Isso não é letra S, né? Eu não quero que saia fazendo qualquer coisa, né? Então, eu brincava com eles, mostrando como eles costumavam fazer. Então, eu utilizava ali uma brincadeira de que eu já tinha visto em algum caderno, né? Olha, gente, eu já tive alguns alunos que faziam a letrinha S assim, ó. Isso é letra S, gente? Não, né? Então, eu brincava com eles para que eles prestassem atenção na forma correta do traçado, né? Então, essa é uma estratégia aí de fazer uma brincadeira antes da gente, para chamar a atenção realmente. Olha, gente, vocês acham que pode ser assim? Né? Porque as crianças gostam de julgar o comportamento do outro, né? E aí, quando a gente mostra, ó, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Isso não dá, não funciona. Você acha que o P pode ser assim, gente?
Isso é um P, né? Então eu brincava com eles ali, para que eles prestassem atenção realmente no P que eu queria que eles fizessem, né? Então, de alguma forma, eu fazia alguma brincadeira com eles ali, para que a gente chegasse numa conclusão ali, que eles conseguissem prestar atenção e tentar, né, numa próxima vez que a gente fosse escrever, ou naquele próprio momento, uma forma correta ali, que facilite um pouco esse processo. Ok, gente? Então, vamos lá. Depois do S, vem o T, ok? Então, o T, como é que a gente vai fazer? A gente desce e depois a gente faz o tracinho. A gente desce aqui e faz o tracinho lá em cima, certo? O T não tem jeito da gente não fazer esse tracinho em cima, porque essa é a letra T. Então, aí a gente tem que orientar as crianças, né, que aqui tá a linha, certo? E aí a gente vai fazer a próxima letra aqui do lado, a gente não vai ocupar o espaço do T. Então, não dá para fazer a próxima letra grudada aqui embaixo do T, porque vai confundir, certo? Então, a gente tem que deixar a letrinha T acabar para a gente conseguir escrever a próxima letra, ok? Depois do T vem o U. E aí o U também eles costumam, ou eles fazem assim, né? Quando eles fazem esse movimento mais fluido, que é um movimento mais difícil, né? Então, aí sai a letrinha certinha. Mas às vezes eles fazem meio encurvada e aí fica parecendo um V. Então, é importante que a gente mostre para eles que o U, ele precisa realmente ser bem redondinho aqui embaixo, né? Para que eles fiquem diferente do V, que precisa ser bem fechadinho aqui embaixo, certo, gente? Então, a gente precisa mostrar para eles essa diferença, porque senão eles começam a fazer as duas letras bem parecidas. E aí, na hora da leitura, fica bem difícil. Então, o U, a gente tem que mostrar para eles que tem que ser bem redondinho aqui embaixo, pertinho da linha, ok? Porque na próxima letra, né, que é o V, a gente precisa falar para eles que são dois movimentos. Então, um desce e o outro sobe, diferente do U, que é um movimento contínuo, né? Então, a gente mostra para eles essa diferença na hora de executar, para que eles entendam que quando a gente faz um movimento único, não tem essa pausa aqui no meio para deixar o movimento mais certo. E também não fazer o V assim, ó, né? Um puxa de cada lado, porque daí ele não fica tão bem feito. Então, ele desce primeiro, depois ele sobe no movimento mais fluido, ok? E aí, depois vem a letrinha W, né, que é uma que a gente quase não utiliza, então as crianças também acabam não sabendo traçar muito bem. Mas o W, né, ao contrário do M, né, é um M virado para cima, né? Então, a gente desce, sobe, desce e sobe, ok? Essa é a forma correta de traçar o W. Aí vem a letrinha X, né, gente? Então, vem aqui o X, que a gente traça um contínuo aqui desse lado e depois faz o cruzamento aqui desse lado. E o que a gente precisa comentar com as crianças é que realmente elas precisam ter o cuidado, né, aqui embaixo tá a linha, de não passar da linha, né, e aqui em cima de fazer na mesma altura, né? Então, eles precisam estar sempre do mesmo tamanho, essas linhas, para que a gente consiga aí ter uma clareza melhor na hora da escrita, ok? Bom, gente, então aí a gente chega na letrinha Y, certo? Então, aqui tá a linha, e aí a gente vai pedir para eles fazerem um traço, e daqui desse traço a gente vai puxar a letrinha Y, certo? Então, a gente vem para cá primeiro, e depois a gente desce para encontrar aqui do lado, certo? Essa é uma letrinha que a gente quase não usa aí no alfabeto do português, né? Então, a não ser que a gente vai escrever o nome de alguma criança, né, que talvez tenha na sala, as crianças não têm muita habilidade aí para escrever o Y, porque não é uma letra que a gente trace muito. Às vezes elas costumam fazer assim, né? E aí não fica tão legal, né? Então, vamos pensar que essa é uma forma mais fácil de fazer a letrinha Y, ok? Então, em dois movimentos aí que a criança pode começar a traçar para facilitar a escrita aí, então, dessa letrinha que a gente usa bem pouco. E por último, vem aí a letrinha Z, né? E a letrinha Z, ela precisa
ser feita aí também em um contínuo, certo? Então a gente vem para cá primeiro, depois a gente desce na letrinha e por último a gente vai lá para o outro lado. Então, eu espero aí que eu tenha ajudado vocês, né, nesse ensino da forma correta de traçar as letras do alfabeto do português brasileiro. E não deixe aí de curtir o nosso canal, certo? E de ativar o sininho para vocês receberem todas as nossas novidades. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar pra gente aqui embaixo, ok? Até o próximo vídeo!